Queridos, vamos começar o nosso devocional de hoje. Essa palavra é uma palavra muito especial hoje. Ela é uma palavra que tocou muito meu coração, me abençoou extremamente. Ontem na parte da tarde, eu estava meditando na palavra de Deus e orando a Deus, meditando na palavra, né? Eu tô estudando os evangelhos, né? Eu já li a palavra toda algumas vezes, mas depois eu começo a pegar livro por livro, eu começo a estudar o livro e eu estou começando a estudar os evangelhos. E eu comecei a ler o Evangelho de Mateus e a partir do capítulo 15, o Evangelho nos conta uma história de uma mulher. E o que é curioso na história dessa mulher é que Jesus Cristo vira para essa mulher e diz que ela é uma mulher que tem uma grande fé. E isso me chamou muito a atenção. Uma coisa é você ter fé. Outra coisa é você ter uma grande fé. Bom dia, Juninho. Deus abençoe, querido. Bom dia, André. Deus abençoe. Emílio, Deus abençoe. Sejam bem-vindos. Uma coisa é ter fé. Uma coisa é ter uma grande fé. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre essa mulher. E o tema do nosso devocional hoje é as marcas de uma grande fé. As marcas de uma grande fé. Queridos, a fé, ela é o que nos move. A fé é o que nos faz caminhar todos os dias. Mas a gente precisa entender que fé não é um sentimento. A fé, ela precisa ser um estilo de vida. A fé, ela deve ser uma convicção. Tanto é que a palavra nos diz que a fé é a certeza daquilo que não vemos. É a certeza daquilo que ainda não experimentamos. É a certeza daquilo que não vivemos ainda. Você tem fé sobre o seu futuro? Você tem fé nas promessas de Deus? Você tem fé de que Deus te fez e te criou para dar certo? Você tem fé de que Deus te chamou para viver uma vida abundante? O próprio Jesus Cristo disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Só que para experimentar as coisas de Deus e para viver o sobrenatural de Deus, para viver os milagres que Deus tem, precisa de fé. E lendo Mateus, eu comecei a entender por que Jesus disse que a fé daquela mulher era grande. Era grande. Vamos lá, vamos ler Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 21 em diante. Eu quero tomar esse texto como base, quero tomar esse texto como início do nosso devocional. Eu quero que você preste muita atenção no devocional de hoje. E se você acha que a sua fé é pequena, eu quero que você saia daqui hoje cheio, fortalecido de uma grande fé. Amém? Queridos, diz assim a palavra de Deus, Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 21 em diante, diz assim: Então Jesus deixou a Galileia, rumo ao norte, para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia que ali morava veio a ele suplicando: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Minha filha está possuída por um demônio que a atormenta terrivelmente. Agora, preste atenção nisso.
Jesus não disse uma só palavra em resposta. Olha isso. A mulher veio suplicando, gritando: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim, minha filha está possuída por um demônio que a atormenta terrivelmente. Jesus não disse uma só palavra em resposta. Então os discípulos insistiram com ele: mande-a embora, ela não para de gritar atrás de nós. Jesus disse à mulher, presta atenção, eu fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. Ela era cananeia. Olha que Jesus disse, eu fui enviado apenas para ajudar as ovelhas perdidas de Israel. A mulher, porém, aproximou-se, ajoelhou-se diante dele e implorou mais uma vez: Senhor, ajuda-me. Jesus respondeu: não é certo tirar comida das crianças e jogá-la aos cachorros. A resposta da mulher: Senhor, é verdade, mas no entanto até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Agora olha a resposta de Jesus: mulher, grande é a sua fé, seu pedido será atendido. Vá. E no mesmo instante, a filha dela foi curada. Queridos, quando eu li essa porção da palavra, o meu espírito começou a se movimentar em alegria, em percepções. E eu falei: Senhor, que riqueza de conteúdo e de ensinamento o Senhor nos traz nesses versículos. Eu louvei o Senhor, falei, como eu não tinha percebido essas coisas antes. As marcas de uma grande fé. E quando eu lia, grande é sua fé, eu falei: Senhor, o que essa mulher tem de especial? O que essa mulher tem que o Senhor disse? Grande é sua fé. A mulher não era do povo de Israel. A resposta que Jesus deu para ela, aparentemente foi uma resposta dura, mas Jesus estava ali testando algumas coisas e querendo dar alguns ensinamentos para os discípulos. Mas Jesus Cristo não exagerou ou usou meias palavras. Ele falou a verdade, e somente a verdade. Quando ele disse: grande é sua fé. E quando ele falou isso, eu falei: a gente precisa entender por que grande é a fé dessa mulher. Por que grande é a fé dessa mulher. E se você lê a palavra de Deus, apenas 2 vezes, Deus trata os gentios. Quem são os gentios? Somos nós, aqueles que não são judeus. E ele classifica a fé de alguém como grande, apenas 2 pessoas. Várias vezes ele repreendeu aqueles que não tinham fé. Várias vezes ele disse: pouca é a sua fé, pequena é a sua fé. Várias vezes Jesus repreendeu os discípulos dizendo que eles tinham pouca fé. Mas raramente ele classificou a fé de alguém como grande. Se você ler a palavra de Deus, principalmente os evangelhos, raramente Deus classificou a fé de alguém como grande. Sabe, eu ouso dizer nesta manhã que eu e você não temos uma grande fé como dessa mulher. Podemos ter fé, mas como essa mulher,
como essa mulher cananeia, eu ouso dizer que a nossa fé, perto desse texto, por isso que eu quero chamar a atenção hoje para a fé dessa mulher. Eu quero chamar a atenção para esse texto que lemos. Porque nesse texto que lemos encontramos uma mulher a quem Jesus disse: ó mulher, grande é a sua fé. Grande é a sua fé. Jesus disse isso sobre uma mulher que não sairia dali enquanto não tivesse o milagre, enquanto não tivesse o seu pedido respondido, enquanto ela não tivesse a resposta que ela gostaria de ter ali. Sabe, entenda que a fé é como se fosse um cálice que a gente levanta para Deus e Ele enche como resposta de oração. Queridos, a oração é tremenda. A mulher ali, ela estava não só orando, mas clamando, pedindo. Isso é oração. Isso é oração. E quando é dito na palavra para alguém, grande é sua fé, vale a pena a gente tentar entender por que é dito isso. Por que Jesus disse, grande é sua fé. Eu separei aqui algumas marcas que eu encontrei nessa mulher, que são marcas de uma grande fé. E eu tenho certeza que essas marcas vão me ajudar e te ajudar a melhorar a nossa fé. Perdão, queridos, estou com uma tossinha chata hoje. Marcas que vão me ajudar e te ajudar a melhorar a nossa fé. Amém? Vocês estão comigo? E eu separei pelo menos aqui, para esse devocional, 4 marcas que vão nos ajudar a primeiro entender por que Jesus disse para aquela mulher, grande é a tua fé. E marcas que vão nos ajudar a melhorar a nossa fé. A melhorar a nossa fé. E a primeira marca que eu identifiquei e que eu quero compartilhar com vocês é que uma grande fé, ela começa com um grande problema. Grave isso. Uma grande fé começa com um grande problema. Aí você vai falar, nossa, pastor, quer dizer que para melhorar a minha fé eu preciso ter um grande problema. Queridos, quando está tudo bem, você nem lembra, como eu, você nem lembra que tem fé. Seja sincero. Seja sincero. Quando está tudo bem na sua vida, quando está tudo fluindo, quando está tudo acontecendo a mil maravilhas, como diz no linguajar comum, quando está tudo bem, você lembra que você é um homem de fé, uma mulher de fé? Então a primeira marca que precisa ficar muito claro para mim e para você é que uma grande fé começa com um grande problema. Com um grande problema. Sabe, o único material que Deus pode usar para a edificação da nossa fé é o problema. É a dificuldade, é a luta, é o desafio. O único material que Deus pode usar na edificação da nossa fé é o problema. Só podemos encontrar algo melhor na fé quando a nossa fé é desafiada.
Os problemas desafiam a nossa fé. As dificuldades desafiam a nossa fé. Entenda uma coisa, a nossa fé ela precisa ser desafiada para ela ser fortalecida, para ela se tornar grande. Quando está tudo bem, não precisamos de fé. É só viver. Quando está tudo bem, não existe coisas que nos desafiam. E se um problema é um problema pequenininho, é um problema fácil de resolver, a fé também não é desafiada. Existem problemas que a nossa razão, a nossa capacidade intelectual, o nosso conhecimento, inclusive bíblico, resolve esse problema tranquilamente quando o problema é pequeno, mas quando o problema é grande, quando o problema é desafiador, quando o problema é um problema que você olha para ele e fala, nossa, de onde surgiu isso? Que gigante é esse que levantou? Aí sim, a nossa fé é forjada, é desafiada. Entenda uma coisa, Deus não edifica uma grande fé com pequenas provas, grave isso. Deus não edifica uma grande fé com pequenas provas. Como eu falo aqui, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando. Mas se você está sendo desafiado na sua fé, permaneça firme, porque a sua fé está sendo fortalecida. Permaneça firme, porque a sua fé está sendo desafiada, como foi dessa mulher. Imagina essa mulher, o que ela passou para poder chegar naquele momento e falar com Jesus. Ela não era judia, ela não fazia parte do povo de Israel, ela era indiscriminada. Mas ela passou por cima disso tudo. E ela gritou, Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E eles estavam caminhando, estavam indo para Tito e Sidom. Estavam caminhando e ela ia atrás implorando, gritando, implorando e gritando, uma cananeia. Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Interessante é que ela sabia quem era Jesus. O interessante é que ela disse, filho de Davi, alguma coisa ela conhecia sobre Jesus. Deus não edifica uma grande fé com pequenas provas. Entenda que essa mulher, ela tinha uma grande dificuldade, ela tinha um grande problema. A sua filha estava de uma forma violenta, sendo atormentada por um demônio. Eu não tenho dúvida, a palavra de Deus não nos diz isso, mas no momento em que ela decidiu procurar Jesus, ela já provavelmente tinha tentado resolver o problema de tudo que é jeito. Já deveria ter procurado recursos em outros lugares, já poderia... Alguma coisa ela fez antes dela chegar a Jesus. Tenha certeza disso. Porque ela sabia a dificuldade que seria de chegar até Jesus. Primeiro, por ela não ser judia, não ser do povo de Israel. Segundo, por ser uma mulher. Naquela época, na cultura, a mulher não era valorizada, não era reconhecida como é hoje. E como deve ser mesmo. Mas era a cultura da época. Eu imagino que ela deve ter tentado remédios caseiros, deve ter tentado procurar médico, enfim, curandeiros, enfim, alguma coisa da época, para tentar resolver o problema da sua filha. Agora entenda, no momento que ela procura Jesus, ela era uma mulher desesperada, ela já estava no seu limite,
Ela estava desesperada ao ponto de gritar. A palavra de Deus diz que ela grita atrás deles, dizendo: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. É como se ela estivesse dizendo: Senhor, o Senhor é o meu último recurso, o Senhor é a minha última esperança. Sabe, queridos, de repente você já tentou de tudo, de repente você já procurou soluções em tudo, mas corra para Jesus e grite: Senhor, tenha misericórdia de mim. Sabe, toda a esperança daquela mulher já tinha ido embora. Ela não sabia mais o que fazer. Ela estava no seu limite. E ela estava enfrentando um grande problema, que aparentemente não tinha mais solução. Essa mulher cananeia, ela tinha um grande problema. Um grande problema. Mas entenda, Deus não edifica uma grande fé em nós com pequenos problemas. Uma grande fé edificada com grandes problemas é edificada numa escala maior. Uma escala maior. Aquela mulher estava avaliando o seu problema. Quando ela chega para Jesus, ela diz que a sua filha estava cruelmente atormentada por um demônio. Aquela mulher, ela tinha noção do tamanho do seu problema. Aquela mulher tinha noção do tamanho do seu problema. A frase que ela usa, cruelmente atormentada por um demônio, é isso que ela fala para Jesus. Essa mulher sentiu o desamparo de ver a sua filha controlada por demônios. E no desespero ela diz: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E na medida que a gente vai lendo o texto, a gente percebe que ela fala isso várias vezes. Várias vezes. Ela não desistiu. Ela não desistiu. Eu não sei o que você está vivendo, mas uma coisa eu quero deixar claro: não desista. Não desista. Se a sua fé está sendo desafiada, sempre encare os problemas da sua vida como um desafio da fé. Sempre encare, não importa o tipo do problema, não importa o contexto da situação, mas sempre encare os problemas, os desafios, as demandas e os gigantes da vida como um desafio da fé. Porque uma grande fé começa com um grande problema. Tenha certeza que você sai da situação que você está com a sua fé mais fortalecida, com o seu caráter mais forjado. As experiências, elas fortalecem a nossa fé, principalmente quando são experiências de um grande problema. Amém? Então nunca esqueça disso. O primeiro ponto que eu quis destacar nesta manhã é que uma grande fé começa com um grande problema. Amém? Segunda coisa que eu quero destacar nesta manhã: uma grande fé está dentro de uma grande pessoa. Uma grande fé está dentro de uma grande pessoa. Sabe, tudo que esta senhora sabia a respeito de Jesus, a gente não sabe o que ela sabia sobre Jesus. Tudo que ela sabia sobre ele é que ela diz que ele era filho de Davi, da linhagem de Davi.
Era a única coisa que sabemos que o texto nos narra. Mas, obviamente, ela tinha ouvido falar do poder de Jesus. Com certeza, em Cananéia, na região de Cananéia, os feitos de Jesus, os milagres de Jesus, chegou. Ela sabia do poder que Jesus tinha. Talvez ela conheceu algumas pessoas que tinham sido curadas por eles. E é interessante porque ela chama ele de Senhor. E sabe quando a gente chama Deus de Senhor, a gente está o adorando. Eu não sei se você percebeu, mas quando ela chama ele de Senhor, no versículo 25, ela está o adorando. Você parou para pensar nisso? Ela chega em Jesus Cristo o adorando. O chamando de Senhor. Aí você para pensar, você fala, nossa, uma cananeia que não tem intimidade com o povo de Israel, não tem intimidade com os judeus, não sabe nem quem são direito, se aproxima de Jesus dizendo, Senhor. Naquele momento ela estava reconhecendo quem ele era. Ela era uma grande pessoa. Ela era uma grande mulher. Ela se aproximou do Filho de Deus, dizendo, Senhor, socorre-me. Naquele momento ela estava se colocando no lugar dela e colocando Jesus no lugar dele, de Senhor. E ela completamente dependente dele, dizendo, socorre-me. Tenha misericórdia de mim. Sabe, aquela mulher estava completamente convencida da capacidade do Senhor de curar a sua filha. Ela tinha dentro dela a convicção, a certeza de que a filha dela seria curada, porque ela estava diante do Senhor. Sabe, uma grande fé, grave isso, ela tem confiança na capacidade de Deus. Uma grande fé, ela tem confiança na capacidade de Deus. Aquela mulher, com certeza, se comportou diante de Jesus muito melhor, de uma forma muito mais admirável do que muitos judeus que andavam ao redor de Jesus. Sabe, para aquela mulher não havia plano B, não havia nenhuma outra opção, nenhum outro que pudesse fazer o que Jesus estava prestes a fazer. Ela olhou para Cristo e confiou na sua capacidade de atender a sua desesperada necessidade. Ei, como é que você chega a Jesus? Como é que você tem se colocado diante de Jesus? O reconhecendo como Senhor? O reconhecendo como completamente capaz de resolver o seu problema? O reconhecendo como o único, a única solução para a sua vida? Como é que você tem se chegado a Jesus? Como é que você tem se colocado diante dele? Foi incrível a forma que essa mulher chegou diante de Jesus. Eu não sei você, mas eu achei isso incrível. Como essa mulher se aproximou de Jesus. E a primeira palavra que ela diz, antes de pedir ajuda, é Senhor. Sabe, muitas pessoas conhecem Deus simplesmente como Deus, o reconhecem como Deus, mas poucas pessoas o reconhecem como Senhor. Sabe por quê? Porque quando reconhecemos Deus como Senhor, devemos a Ele obediência.
quando reconhecemos como Deus, devemos a Ele louvor, adoração. Mas quando reconhecemos como Senhor, devemos obediência. Por isso poucos reconhecem como Senhor, porque ninguém quer obedecer. Mas Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é Pai. Não reconheça só como Deus, o reconheça também como Senhor. Aquela mulher se prostra diante de Jesus e diz: Senhor, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aquela mulher se aproximou de Jesus Cristo e confiou na sua capacidade de atender a necessidade desesperada que ela estava tendo. Paulo escreve em Efésios capítulo 3, versículo 20: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Segundo o poder que opera em nós. Qual é o poder que opera em nós? A fé. A fé. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Aquela mulher tinha uma grande fé. Uma grande fé. Sabe, queridos, antes da gente ir a alguém fazer algum pedido, é preciso estar convencido de que aquela pessoa tem a capacidade de satisfazer o nosso pedido. Quando recorremos a alguém, precisamos confiar nesse alguém que tem a capacidade de resolver aquilo que estamos pedindo. Sabe, quanto mais aprendemos de Cristo, quanto mais sabemos sobre a sua capacidade, mais fé é gerada em nós. Grave isso. Quanto mais conhecemos a Cristo, quanto mais sabemos do seu poder, mais fé é gerada em nós. Por isso que a palavra de Deus diz: meu povo perece por falta de conhecimento. Porque sem conhecimento a fé vai esfriando, a fé vai esmorecendo. Por isso que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais aprendemos de Cristo, quanto mais o conhecemos a sua capacidade, mais fé é gerada em nós. Queridos, busque o Senhor. Busquem conhecer o Senhor. Sabe, eu vou abrir meu coração aqui para vocês hoje, nessa manhã, uma coisa que me entristece muito. Uma coisa que eu, como pastor, me entristece. Você vê os cultos da igreja lotados, mas você vê o ensino bíblico vazio. Você vê os cultos onde existem as promessas sendo declaradas, onde existem as bênçãos sendo declaradas, lotado. Mas aí chega a terça-feira na nossa igreja, que é a jornada bíblica. Está cheia, graças a Deus, mas não se compara com a quantidade de pessoas que vão para o culto. Todo mundo quer bênção, todo mundo quer resposta, mas ninguém quer conhecer o autor das bênçãos e o autor das respostas. Eu confesso que isso me entristece muito, porque as pessoas querem o que Jesus pode proporcionar.
As pessoas querem o que Deus pode proporcionar, mas elas não querem aquele que proporciona todas as coisas. E isso me entristece muito, 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 muito. Meire, é assim mesmo. É no mundo inteiro, não é só em relação à igreja na qual eu sou um pastor auxiliar ali. Não. É no mundo inteiro. Querem as bênçãos, mas não querem o abençoador. Isso me entristece muito. Ainda bem que Jesus Cristo é fiel, que Jesus Cristo é amoroso e principalmente misericordioso. Sabe, uma certa feita Jesus estava no meio da multidão. A multidão estava seguindo Jesus. Mas Jesus, como conhece o coração humano, ele foi duro com a multidão. Ele foi duro com a multidão. Ele disse: vocês estão me seguindo por causa de pão. Vocês estão me seguindo por causa daquilo que eu posso dar para vocês. Vocês estão me seguindo porque vocês estão com fome. Mas se eu não der pão, se eu não der o que comer, vocês vão continuar me seguindo? Eu estou só parafraseando, tá? Mas é o que Jesus Cristo disse ali. E as pessoas começaram a ir embora. Começaram a ir embora. Porque Jesus foi duro nas palavras. E aí os discípulos viraram para ele e falaram: mas Senhor, o Senhor foi pesado nas suas palavras. E Jesus Cristo disse para os discípulos: aproveitem, se vocês quiserem ir também, aproveitem. Jesus estava deixando muito claro ali o seguinte: a questão não sou eu, é o que eu posso proporcionar. E infelizmente, vivemos isso hoje no meio eclesiástico, no meio da igreja. E como disse a nossa irmã ali, até na Europa, é uma questão mundial. Queridos, mude esse seu conceito. Se você tem esse tipo de pensamento, se você tem esse tipo de conceito, mude. Busque conhecer o Senhor. Busque saber quem é Jesus Cristo. As bênçãos, as promessas, elas são consequências de um relacionamento. Busquem conhecer o Senhor cada vez mais. As bênçãos serão muito maiores. As promessas serão muito maiores. Busquem conhecer o Senhor. Era para o estudo bíblico que temos de terça-feira na igreja, toda terça às 20 horas. Era para estar mais lotado que os cultos. Pessoas sedentas em conhecer o Senhor. Pessoas sedentas em querer saber quem é Jesus Cristo. Pessoas sedentas em dizer Senhor e saber o que está dizendo. Desculpa se eu fui pouco duro também, mas isso me entristece muito, em saber que as pessoas não estão ali por causa de Jesus, mas por causa daquilo que Ele pode proporcionar. Entenda uma coisa: se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus.
essa mulher tinha uma grande fé. Esta senhora, ela não saiu do lado de Cristo até que ele respondeu ela, porque ela sabia que ele era a única pessoa que poderia resolver o seu problema. Ela sabia que ele era Senhor. Ela sabia que ele era Senhor. Amém, amém, amém. Essa mulher tinha uma grande fé. Uma grande fé. Terceira coisa, já estamos caminhando para o final do devocional. Terceira lição que eu aprendi com esse texto, eu quero compartilhar com vocês. Uma grande fé é apoiada por uma grande perseverança. Uma grande fé é apoiada por uma grande perseverança. Essa mulher tinha tudo para desistir. Essa mulher, ela tinha tudo para desistir. Ela era cananeia, ela era mulher. Naquela época, como eu falei, entenda que a mulher, ela era tão desprezada naquela época, ela era só reconhecida como reprodutora. Esse era o conceito dos judeus. Era cultura na época. E Jesus veio quebrar isso também. Ela era cananeia. Ela era desprezada. Ela tinha uma filha endemoniada. Mas essa mulher, essa senhora, mostrou grande perseverança. Sabe, perseverança é muito simples. Significa continuar insistindo. Tem gente que quer dar um conceito de perseverança. É muito simples. Perseverança significa continuar insistindo. Continuar fazendo. Agora, a fé dessa mulher, ela foi testada de 3 formas. Olha como essa mulher foi perseverante. A fé dessa mulher foi testada por 3 formas. Primeiro, pelo silêncio de Cristo. Imagina, ela chega diante de Jesus e diz: Senhor, ela grita, ela implora por causa do seu desespero: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A minha filha se encontra terrivelmente endemoniada. E como você leu no texto junto comigo, Jesus ficou em silêncio. Não respondeu nada. Lemos ali em Mateus capítulo 15, versículo 23, a seguinte frase: ele não lhe respondeu palavra. Muitos de nós, nesse primeiro ponto aqui, de teste, eu já tinha ido embora para casa, eu já tinha voltado. Deixa que eu vou tentar resolver minha filha de outra forma. Como acontece. No primeiro desafio, no primeiro problema, a gente desiste. Mas entenda, perseverar significa continuar insistindo. Ela teve que enfrentar o silêncio do Senhor. Ela teve que enfrentar o silêncio daquele que ela chamou de Senhor, que ela já começou adorando. Sabe, ele praticamente a ignorou. E ela teve que continuar clamando: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Mas Jesus sabia o que ele estava fazendo ali. Ele queria dar uma lição para os discípulos, ensinar os discípulos, ensinar aquela mulher. Mas ele estava testando a sua fé ali. Ele sabia que ela tinha fé. Como ele sabe que eu e você também temos fé. Só que ela precisa ser desafiada para crescer. Ela precisa ser testada para se fortalecer.
Jesus estava ali extraindo a maior essência de fé daquela mulher, esperando encontrar a sua plena expressão. Jesus sabia plenamente o que ele estava fazendo. Ele não a respondeu por má educação ou por superioridade, não, ele estava testando a fé. Ei, às vezes Deus fica em silêncio para extrair o melhor da sua fé. Às vezes Deus fica em silêncio para extrair a maior expressão da sua fé e da minha fé. Sabe, uma das maiores lições de fé que temos na vida, um dos maiores fortalecimentos de fé que temos na nossa vida, é quando Deus está em silêncio. Quem é você quando Deus está em silêncio? Quem é você quando Deus permanece calado? Essa mulher clamava por misericórdia e Deus permanecia em silêncio. Jesus permanecia em silêncio. Ele não falou nada, ele poderia ter falado, não, agora não, depois eu falo com você, deixe-me pensar sobre isso, deixe-me ver o que eu vou fazer. Não, ele ficou em silêncio. Um silêncio divino foi ao encontro de um clamor, de um choro, de um desespero. O silêncio divino confrontou o choro, o desespero. E às vezes, muitas vezes passamos por isso. No entanto, aqui estava uma senhora que sentia no fundo da sua alma o desespero por ter uma filha endemoniada. E em seu clamor a Jesus Cristo por socorro, encontrou o silêncio. O silêncio. Esse silêncio testou a sua fé. Esse silêncio testou a sua fé. Mas esse silêncio tinha um propósito de desenvolver, fortalecer, expressar, manifestar uma grande fé que tinha aquela mulher. O silêncio dele não foi sem propósito. Como o silêncio de Deus, de repente, para você, não é sem propósito. Mas ela não desanimou. Ela não desistiu. Aparentemente, nessa negação do Senhor, ela esperou e se agarrou nessa grande fé que ela tinha. Segunda coisa que ela teve que enfrentar ali, que foi testada a sua fé, foram os discípulos. Os discípulos disseram, mande-a embora, Senhor, pois vem clamando atrás de nós. Mande-a embora. Mestre, mande ela embora. Ela teve que enfrentar o desprezo dos discípulos. Mas o desprezo deles tornou ela mais determinante. Ela gritou mais alto, Senhor, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ela continuou. Ela continuou. E ela foi. E ela foi. E o Senhor estava testando a sua fé. O Senhor estava testando a sua fé. Essa grande fé da mulher estava sendo desafiada. Sabe, uma grande fé obtém as coisas de Deus que uma pouca fé não consegue extrair dele. Uma grande fé obtém grandes coisas de Deus que uma pouca fé não consegue extrair dele. Essa mulher persiste em pedir, em confiar e em adorar a Deus. Ela continua dizendo Senhor. Ela continua clamando por misericórdia. E ela continua seguindo ele e os discípulos. Porque isso tudo está acontecendo e eles estão caminhando, eles não pararam. Eles continuam falando e caminhando e ela continua atrás clamando.
E a terceira coisa que ela teve que enfrentar foi a declaração do Senhor, que disse que não poderia tirar o pão das crianças e dar para os cachorros. E ela falou: é verdade, Senhor. Mas ela disse: ajuda-me, porque até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ou seja, eu não sairei daqui enquanto o Senhor, que tem capacidade, que é Senhor, que é Deus, me socorre e me socorre. Eu sei que eu não sou judia. Eu sei que eu sou considerada pela cultura como um cachorrinho. Mas até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ela teve que enfrentar a declaração do Senhor. Ela falou: eu sei. Isso tudo que o Senhor está me dizendo, eu sei. Eu sei quem eu sou, eu sei quem o Senhor é. Mas, por favor, tenha misericórdia de mim. E ela continuou. E por último, para a gente encerrar, que já está passando do horário, mas eu não posso deixar de finalizar esse devocional com uma oração. Quarto ponto que devemos extrair dessa história, dessa maravilhosa e linda história, que foi uma história real. Uma grande fé é sustentada por uma grande promessa. Uma grande fé é sustentada por uma grande promessa. Deixe-me mostrar nesta manhã a última marca de uma grande fé dessa mulher. No final, Jesus diz para essa mulher: seja feito como queres. Vá, seja feito como queres. Sabe, isso era tudo que ela precisava ouvir. Isso é tudo que ela precisava ouvir. E ela saiu tão confiante, tão confiante. Ela recebeu uma promessa: seja feito como queres. Ela saiu dali sustentada por uma grande promessa. Ei, você tem promessa de Deus na sua vida? Então permaneça firme. Seja sustentado por essa promessa do Senhor. Ela tinha que voltar para casa e encontrar sua filha curada. E a filha foi curada exatamente no momento que a palavra de Jesus foi pronunciada: seja feita como queres. Nesse instante, a sua filha foi curada. Tudo que essa mulher precisava era apenas de uma palavra, de uma direção, de uma promessa. Ela saiu sem dizer uma palavra, porque a palavra de Cristo foi suficiente para ela. Ei, aquilo que Deus declarou sobre a sua vida é suficiente para você. Aquilo que Deus falou para você é suficiente. Esse devocional, de repente, agora de manhã, para algumas pessoas, já é suficiente. É a palavra de Deus sendo ministrada no seu coração, como foi no meu coração e como está sendo no meu coração. E ela foi embora. Isso é uma grande fé. Isso é uma grande fé. Sabe, mas a maioria dos cristãos não perseveram muito tempo. Não perseveram tempo suficiente. Não são determinados. Não reconhecem Deus como Senhor. Essa mulher estava desesperada. Mas essa mulher também estava determinada. Entenda, a determinação tem que andar junto com o desespero. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando. Mas seja determinado, seja determinada. Tenha uma grande fé. Tenha uma grande fé. Mantenha-se firme. Mantenha-se firme. Seja fortalecido nessa manhã pelo Senhor. Entenda, uma grande fé começa com um grande problema. Se você está enfrentando um grande problema, você terá uma grande fé. Você será desafiado a aumentar o nível da sua fé, a ser fortalecido na sua fé. Entenda, Deus não edifica uma grande fé com pequenas provas. Deus não edifica uma grande fé com pequenas provas.
Uma grande fé é colocada dentro de uma grande pessoa. Você é um grande homem de Deus. Você é uma grande mulher de Deus. E a sua fé ela vai ser proporcional a você. A você. Seja um grande homem e uma grande mulher de Deus. Uma grande fé, ela é apoiada numa grande perseverança. Não desista. Ela enfrentou o silêncio de Deus. Ela enfrentou o desprezo dos discípulos. E ela enfrentou uma declaração do Senhor sobre as migalhas para os cachorrinhos. Seja determinado. Persista. Persista. E uma grande fé é sustentada por uma grande promessa. Vá e seja feito como tu queres. A palavra de Deus é declarada. Ande sobre essa palavra. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos orar. Passamos um pouquinho do horário, mas vamos orar. Vamos orar crendo que o Senhor é fiel para cumprir a sua palavra. Que esta palavra seja uma palavra de vida para o seu coração. Que essa palavra seja um alimento para o seu espírito, para a sua alma. Que você saia daqui hoje com uma grande fé, com uma grande determinação, sendo um grande homem de Deus e uma grande mulher de Deus. Vamos orar, Pai? Em nome de Jesus Cristo, nós continuamos na Tua presença. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta palavra. Obrigado por esta palavra que nos mostrou algumas marcas de fé de uma grande mulher. Uma mulher que tinha tudo para desistir, uma mulher que era rejeitada e que estava vivendo um grande problema. O Senhor nos ensinou nesta manhã que é possível, sim, ter uma grande fé. E para isso precisamos enfrentar os nossos grandes problemas. Porque os nossos grandes problemas irão nos desafiar e desafiar a nossa fé. Por isso, uma grande fé começa com um grande problema. Obrigado por nos ensinar desta forma, nos fazer entender, através da Tua palavra, através do exemplo de uma grande mulher, a sua grande fé. Sua grande fé. Obrigado por nos ensinar que devemos perseverar. Perseverar, continuar, não desistir. Continuar insistindo, continuar fazendo, continuar clamando, continuar orando, continuar caminhando, porque é na perseverança que as coisas acontecem. Senhor, nos dê a clareza de buscar ao Senhor todos os dias e não andar com o Senhor por aquilo que o Senhor faz, mas andar com o Senhor por causa de quem é o Senhor. O Senhor é Deus, o Senhor é Senhor, o Senhor é soberano, soberano e agindo. Não tem como impedir, a sua soberania está acima de todas as coisas. O Senhor agindo ou não agindo, o Senhor continua sendo Deus. Que possamos ter essa clareza e te seguir por aquilo que o Senhor é e não por aquilo que o Senhor faz. Que possamos ter a sede de te buscar, aprender mais do Senhor, conhecer mais o Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por nos ensinar que devemos caminhar nas promessas, naquela palavra que o Senhor já liberou, já declarou sobre nós. Ah, Pai, que nos faça lembrar de todas as coisas que o Senhor já fez por nós, para que a nossa fé seja fortalecida a cada dia. Ah, Senhor, obrigado pela Tua palavra. Uma palavra como essa nos traz de volta para o trilho da vida, nos traz de volta para os caminhos corretos da vida. Obrigado, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te peço por aqueles que estão online comigo agora, abençoa, Pai, de uma forma extraordinária. Estenda a Tua boa mão. Os abençoe em tudo, fortaleça a fé deles, que eles possam ser homens e mulheres de grande fé, que eles possam continuar caminhando alicerçados nas Tuas promessas. Tudo aquilo que não provém da Tua vontade, Senhor, caia por terra agora em nome de Jesus Cristo, e que eles possam continuar firmes nas promessas que o Senhor tem para a vida deles. Pai, abençoa a casa, a família, os filhos, os negócios, onde eles colocarem as plantas dos seus pés, eles possam ser extremamente abençoados e tocados pelo Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pela vida deles. Como é bom caminhar junto com eles. Como é bom saber que eles estão sendo cuidados pelo Senhor. Os abençoa. Aqueles que precisam de cura sejam curados. Aqueles que estão tristes, angustiados, renova, Senhor, a Tua presença. Que eles possam viver tempos novos, que eles possam viver momentos novos e entender que eles são pessoas de fé e que a fé está sendo desafiada todos os dias e fortalecidas no Senhor. Os abençoa, Pai, em nome de Jesus. Não peço só por eles,
mas por aqueles que assistirão essa live depois. Que esta palavra seja vida, seja bálsamo, que eles possam ter a sua fé fortalecida no Senhor. Ministra no coração deles, Pai, e que eles possam sair dessa live completamente fortalecidos, cheios de esperança, para viver como homens e mulheres com uma grande fé. Obrigado, Pai, obrigado por este dia, por esta manhã. Nos abençoa, continua conosco, nos faça viver no centro da Tua vontade neste dia. E ao chegar no final do dia, possamos dizer obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado, Pai, é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe. Que esta palavra seja uma palavra de vida para o seu coração, como está sendo para o meu. Amém?